Tá gravando já. Obrigado. Inicialmente, eu quero... eu vou deixar que depois as meninas conduzam, mas eu quero agradecer aqui a presença de todo mundo, inclusive a presença do William, da Laura e da Thalita, que são pessoas que fazem parte não só do meu cotidiano profissional, mas da minha vida mesmo, assim. Sou muito grato por ter conhecido os três, que são pessoas incríveis e que têm uma experiência, uma bagagem que vai contribuir bastante para essa nossa conversa. Eu acho que hoje teremos aqui esses três seres humanos aí, profissionais, de alta qualidade, para fazer a gente pensar no processo de saúde mesmo, num contexto geral, né? Então, eu vou deixar as meninas apresentarem e vamos escutar e debater um pouquinho para que a gente possa enriquecer ainda mais com a fala dos três, tá ok? Muito obrigado. E aí eu vou acabar saindo aqui da tela, porque eu acho que pesa menos quando a gente sai e uma pessoa fica lá sozinha. Ou fico também para ele também não ficar falando para alguém sem ninguém, né? O que vocês acham? Por favor, me deixa um rostinho aí, pelo menos, para não sentir só. Vamos lá, deixa as meninas te apresentarem e aí a gente dá continuidade. Tá? Vou ficar aqui na tela, então. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Beatriz, sou estudante do Universitário de Goiânia e hoje vou estar sendo a monitora, juntamente com a Jéssica, desse evento. E que a gente puder auxiliar, vamos estar. Vamos começar, então, lendo sobre o currículo do William. É um psicólogo clínico, graduado pela Universidade Salgado de Oliveira, especializado em gestalt terapia, sócio da Incon Gestão e Publicidade, empreendedor digital, especialista em comunicação, pai, poeta e palestrante. Obrigado, Jéssica. Beatriz, a Jéssica. Muito obrigado, Beatriz. Por nada. Bom, a palavra é minha? Toda sua, William. Pessoal, obrigado, muito obrigado, professor Rony, pelo convite, né? Uma honra incrível estar aqui com você, uma honra incrível estar aqui com a Thalita, com a Laura, pessoas fantásticas vocês três. Agradeço muito à instituição, à Start, por ter nos chamado, né? O apoio do CRP, que é muito importante para esses eventos, enriquece muito, fortalece esses eventos. Agradeço também aí a participação, a colaboração, o envolvimento do CRP nesse projeto. A todos vocês que estão aí nos ouvindo, os internautas, né? Uma honra para todos nós ter vocês aqui conosco, né? Separado uns minutinhos do tempo de vocês, né? Parar da vida de vocês para estar aqui com a gente, nos ouvindo, isso nos enche de orgulho. E a proposta nossa é discutir exatamente isso, né? Esse processo da pandemia, juntamente com psicologia, né? E por que não tornar a saúde como referencial para acolhimento das demandas sociais, né? É um tema assim, um pouquinho amplo, né? A gente vai discutir. Ontem nós tivemos aí uma prévia para a gente saber quais caminhos nós seguimos e tiveram vários caminhos a seguir e a gente definiu mais ou menos o caminho. E eu acho que vai ficar bem bacana, vai ficar muito enriquecedor para todos nós, inclusive para nós que estamos participando. Para começar o nosso bate-papo, eu queria propor para vocês um exercício de visualização, né? Imagine que você está chegando no hospital com uma pessoa muito querida. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu amor, né? Sua amora, para fazer uma piada sem graça, me desculpe pela piada. E você está chegando no hospital e essa pessoa está muito adoentada, né? Com muita tosse, está lânguida, fraca, e ela chega no hospital e você pede o atendimento e alguém chama o nome desse familiar seu, do seu paciente. Ela entra no hospital e você não o vê mais. Você fica ali esperando por 1 hora,
2 horas, 3 horas, 4, 5 horas por uma notícia, não aparece notícia. E eis que, de vez em quando, você é ansioso, ansiosa, e por amar muito a pessoa, você vai lá de vez em quando e fala, e aí, meu paciente, como que tá? Né? E a gente tenta acolher esse familiar, te acolher como familiar. Chega um momento, 5 horas depois, alguém chega e fala, olha, seu familiar vai ficar internado, tá? Você leva um susto. Ó, eu achei que estava ruim, mas eu não sabia que era tanto. Qual que é a grande pergunta que se faz nesse momento? Ele vai para a UTI? Ele vai ser entubado? É a grande questão que aparece para a gente. E aí, e o familiar naquela ansiedade, né, querendo saber do paciente, é ali o fim. O fim aconteceu há 5 horas atrás. E a pessoa não sabia disso. Que aquele era a última vez que ele teve o paciente. Né? E aconteceu assim, porque se eu soubesse que era a última vez que eu ia ver o meu familiar, eu teria curtido meus 10 últimos minutos com ele. Mas eu não sabia que eu não podia ter mais isso. E quando fecha a porta que separa o paciente do familiar, nós temos 2 problemas. 2 dores, vamos usar uma palavra melhor. A dor de um paciente que entrou para o hospital, a dor da solidão desse paciente, que por mais que esteja ali com uma equipe fantástica, é uma dor solitária, porque ele não tem a sua família. E uma dor de angústia, de impotência, de uma família que não consegue fazer muita coisa. Porque ali a porta se fechou. A porta fechou e separa o paciente do familiar. E aí o psicólogo, nós temos 2 dores e um psicólogo. O que fazer? O que fazer? Então, se eu participei dessa notícia como psicólogo, olha, o seu familiar, que agora é nosso paciente, vai ficar internado, e eu ainda, faz muito tempo que eu vi esse paciente, não sei como tá, qual que é a minha tarefa? Eu falo para esse familiar, olha, eu te vi, entendo a sua dor, você está sofrendo, eu sei, mas espere um minutinho que eu vou lá ver seu paciente, porque ele está subindo, não sei como está. E aí eu vou lá nesse paciente, vejo como ele está, acolho esse paciente. Acolho esse paciente, e depois eu volto e acolho essa família. E aí fica uma pergunta, né? Quem é o verdadeiro doente? Quem é o verdadeiro doente? É o paciente ou é a família? Porque os dois estão vivendo uma ansiedade, um nível de ansiedade tal, que não dá para a gente medir. E aí, Não William? Oi. Pode falar. Não dá para a gente comparar essas 2 ansiedades. Né? São ansiedades distintas. Uma de um paciente solitário e outra uma ansiedade de uma família angustiada. O que é ansiedade, né? Só para a gente alinhar esse conceito. A ansiedade, em palavras sem muito compromisso com o científico, ela é a antecipação de um futuro que ainda não existe, mas eu trago ele e vivencio ele no aqui e no agora. E qual que é a grande ansiedade, tanto do paciente quanto desse familiar? A grande ansiedade é, eu vou ser entubado, eu vou morrer. E a pessoa antecipa isso, como se já estivesse vivendo o luto. Mas a gente sabe que o hospital é lugar de cura, de saúde, né, Laura, Rony, Rita e todos. O hospital é lugar de cura, não é lugar de doença. Doença, o falecimento, a morte, é o não esperado. E, William, na sua fala, quando você pede para visualizar, eu fico aqui vislumbrando todo esse processo e essa chegada, né, dessa família, desse paciente, ela não vem acarretada só do processo de saúde e doença. Ela traz outras demandas.
Demandas essas que, de repente, vão ser trabalhadas ali, com você, nesse processo de acolhimento. Sim. E o que é acolher, né, Rony? Acolher é permitir que a pessoa sinta. É permitir que a dor dela seja expressada da forma que ela souber expressar. Isso é acolhimento. É eu aceitar a dor. E quando esse familiar me traz um paciente que deixa em nossas mãos, né, nas minhas mãos, como a pessoa que recebeu esse paciente, ela está deixando ali o ouro dela, né, o tesouro dela. E aí eu respeito essa dor, como você diz, carregado de um monte de frustrações, né, Rony? Um monte de culpa, um monte de fantasias que existem naquela relação e que é trazido ali. Um eu te amo nunca dito, né? Uma desculpa nunca pedida e um monte de outras possibilidades que a gente não consegue imaginar. E ela entrega tudo isso para a gente. Então, quando eu acolho essa família, o acolher essa família é permitir que essa família sinta, de fato, a dor de como ela quiser. E o engraçado é que, geralmente, como que a gente acolhe no senso comum a dor das pessoas? Geralmente, a gente tenta acolher a dor negando a existência dela. Em que sentido? Fica assim, não, vai passar, Deus é bom, né? A gente nega a existência da dor. Então, claro que Deus é bom, né? Mas a morte, ela também é vida. A morte, ela é um processo da vida. É como eu dizer que o meu dedão faz parte de mim, né? Eu inteiro sou William com o polegar. Então, a vida, ela é inteira com a morte. Então, o acolher é permitir que a pessoa sinta. Permita que ela sinta. Você que está nos ouvindo e tem uma pessoa com dor, né, de qualquer nível, e dor a gente não compara, tá, gente? A gente não compara dor. A dor da perda de um cachorrinho, a dor da perda de um emprego, a dor da perda de um relacionamento, ou da morte de alguém querido, é a mesma dor. Não tem diferença. É porque não existem dois cachorros iguais e duas relações. Né? Não vai existir outro emprego igual àquele, não vai existir outro amor igual àquele, não vai existir outro pai ou outra mãe igual àqueles. A gente respeita simplesmente a dor do outro. E acolher é tentar me colocar no lugar daquela dor e sentir aquela dor que está sendo trazida. Por mais que eu não consiga sentir ela no nível emocional, mas a pessoa percebe que eu estou tentando me colocar no lugar dela no nível cognitivo que seja. Eu entendo essa dor. Eu não sinto, mas eu entendo. Eu entendo essa dor. E a pessoa, isso que é mais legal, né? A pessoa, ao perceber a nossa tentativa de entender, ela se sente melhor. Porque ela se sente que tem alguém que está tentando ouvi-la, entendê-la. Depois, isso serve, tá, gente? Para o paciente, serve para o familiar, é o mesmo processo. Tá? Eu entendo essa dor dele, eu entendo o que está acontecendo. E a partir do entendimento, aí eu passo para um segundo momento, que é o manejo. Aí eu vou trazer esse sentimento dessa pessoa, desse familiar, desse paciente, do momento de desespero, de não aceitação, para um outro lugar. Um lugar de fé, um lugar de confiança, um lugar de esperança. Porque se eu tentar fazer esse movimento antes do acolhimento, não vai funcionar. Então, eu escuto primeiro, eu estou lá, eu quero participar primeiro, quero entender primeiro. Se sentiu entendida, opa, então agora eu vou pegar essa pessoa e manejar esse sentimento para um lugar mais positivo, para um lugar de saúde, para um lugar de esperança. E no hospital, nossa experiência, a gente percebe 3 movimentos de glória, né? O primeiro movimento de glória, que acontece dentro do hospital, e talvez as meninas falem sobre isso com mais propriedade, é o momento da extubação.
O segundo momento de glória é a alta da UTI para a enfermaria. E o terceiro momento, a mais gloriosa de todas as glórias, é quando a gente devolve esse paciente para a família. Né? E quanto mais intrincada foi a história desse paciente dentro do hospital, mais lindo é a alta dele. Nós temos 3 momentos na história desse paciente de virada, né? 3 momentos importantes, que é: eu trouxe o meu familiar para ser como paciente. Notícia, vai ser internado. Momento, né, de virada. Olha, seu paciente piorou, vai para a UTI. Seu paciente piorou, vai ser entubado. Então, esses 3 momentos são momentos, né, bastante tensos para a equipe, para a família, para o paciente. E nós temos 3 momentos críticos. 3 momentos críticos, que são, principalmente para a equipe toda, né? E a gente com essa função de acolher esses pacientes, que é a entrada do próprio paciente, a notícia, né, de que ele vai ser tratado, a notificação de óbito, quando acontece, e o reconhecimento de óbito, quando isso acontece. São 3 momentos extremamente críticos, onde que a gente tem que, né, se desdobrar para conseguir fazer um acolhimento, para conseguir fazer essa pessoa entenderem todo esse processo, entender que a gente está lutando ali realmente por uma condição de vida. E aí, nesse processo todo, né, em todos esses momentos críticos de virada, quem que é o verdadeiro doente? Quem que é o verdadeiro doente? E aí dá a entender, quando você está falando aqui, eu fico me provocando e percebendo que esse quem é o doente, ele não vem carregado só realmente, novamente, né, a gente me pega nisso no processo de saúde e doença. Ele vem carregado de processo social. De onde onde esse link está, né? De qual social é esse? De qual desenvolvimento dentro do processo daquele humano que você está acolhendo, ele está vindo? É só da dor da intubação, da felicidade da intubação, da dor da má notícia ou da boa notícia, da dor do reconhecimento ou da dor de receber de volta, da felicidade de receber de volta. Esse acolhimento e as diversas demandas que ele traz. Sim. A sua fala me faz essa provocação, né? Como é que eu vou... Porque, assim, né, o social, ele está onde? Porque, assim, quando eu pergunto agora quem é o doente, e aí eu volto a uma provocação para o psicólogo. Se eu não estiver bem, como que eu vou auxiliar uma pessoa que está adoecida tanto quanto eu? E o que é social? Eu sou parte do social desse paciente no momento que eu entro em contato. A família, né, como você trouxe, a cultura desse paciente, né? A cultura desse paciente que ele traz, isso é social. Como agir nisso? Como agir nisso? E aí, eu repeti várias vezes essa pergunta, quem que é o doente? Porque, na verdade, a gente está fazendo muitas vezes, que é o que você trouxe, né, Rony? Talvez nós estejamos fazendo a pergunta errada. E não, a gente não tem que perguntar o quem é o doente. Talvez nós tenhamos que perguntar o que é a saúde. E isso na psicologia, na psicopatologia, né? A gente muitas vezes recebe o paciente na nossa frente, seja no consultório, seja no hospital, seja em qualquer lugar, e a gente quer colocar ele numa caixinha de uma patologia. Será que eu tenho que pensar o paciente como uma doença? Ou será que eu tenho que pensar ele como ser humano como potencial de saúde? Qual saúde? Né? O que é saúde? Saúde é um bem-estar biopsíquico, social e espiritual, segundo algumas pessoas complementam, alguns grupos complementam. Então, aí sim, né, Rony? Quando a gente pensa nessa saúde como macro, holístico, né, como uma gestalt, como um todo, como um inteiro, aí eu consigo encaixar ações que façam refletir, a partir desse conceito de saúde macro, e não um processo de adoecimento do corpo físico, como você disse. Estar ou não estar no hospital quer dizer que é doente? Não, tem muita gente por aí que
né? Dono de banco, o corpo está inteiro, ricaço, cheio, mas está doente. Tem uma cena que eu não esqueço, nas minhas primeiras, eu não esqueço isso. Nós tínhamos uma pacientezinha lá, com Covid, em cuidados paliativos. Ela veio do Araújo Jorge. O pacientinha, cara, eu vi as técnicas pegando o sangue dela, da gasometria, e ela numa paciência, não, meu filho, vai pegar. Errou umas 10 vezes, e ela, não, doendo pra caramba. E ela... No mesmo dia, 3 quartos à frente, essa mulher, ela devia ter uns 47 anos, acredito. Toda magrinha, toda, né, já em fase final mesmo do tratamento dela, ela faleceu, inclusive, lá no próprio hospital. 2 quartos à frente, um jovem de uns 30 anos, forte, e ele era dependente químico, né? E ele desenvolveu uma técnica que eu achei assim, impressionante, uma técnica de expulsar as pessoas do quarto dele, que eu achava assim, como que ele conseguia fazer isso? Não sei se a Laura vai lembrar. Ele provocava o vômito e jogava, cuspia nas pessoas. Então a gente tinha que ficar a uma distância, e naquela época a gente não sabia, né? A gente pegava no ar a Covid, né? Então era assustador isso. E ele começava a usar essa técnica para espantar a gente. E eu ficava pensando, o que é vida e morte? Uma mulher cheia de vida em cuidados paliativos, e um homem jovem, com mais não sei quantos anos pela frente, mas já morto. Morto em um corpo sadio e ela viva num corpo doente. Então, o que é morte? O que é vida? E aí fica a pergunta, né? Quem é o doente nesses dois casos? Quem está adoecido de fato? Né? Então, assim, a partir desse momento da reorganização de conceitos de saúde mais ampliada, talvez a gente consiga pensar, né, sobre esse tema, provocar mais ainda. Né? Eu costumo dizer para os alunos, William, que o mais importante é sempre plantar semente no coração e essa provocação. Quando a gente planta semente, está bem plantada, lá na frente ela vai brotar. E eu, assim, fico muito feliz com a sua fala, porque planta de verdade no coração da gente a ideia do que é o acolhimento no contexto total, né? De pensar, dessa escuta qualificada que a gente precisa ter. Então, e aí eu até aproveito a sua fala já, e já vou linkar a fala da Laura, pedir permissão para você se você tem mais alguma coisa para complementar. Encerrei aqui. Obrigado. Vocês viram, né, gente? Tanto que eu sou elegante para poder transitar entre um e o outro. Brinca comigo. E aí a gente vai lá para a Laura. Vou pedir para a Beatriz ou para a Jéssica apresentar a Laura para a gente. Mas para linkar nessa fala que a Laura vai começar, vou pegar a própria fala da Laura. A gente aprende muito juntos. E aí a Laura traz isso, não sei se ela ia falar isso, mas se ela ia falar, já vou dar uma furada na fala dela. Mas é o seguinte, nos processos de adoecimento, e ela vai falar para a gente da importância disso, da formação de nós profissionais, desse contexto, mas olha só, uma fala que ela sempre faz, pegando o link do William e levando para ela, que é a seguinte, às vezes no câncer, o câncer é o pior, é o menor dos problemas, a gente tem problemas muito maiores. E aí, vou deixar a bomba para ela e vou pedir para as meninas apresentarem a Laura para a gente, para vocês conhecerem quem é a Laura, e ela dar continuidade na fala. Beatriz ou Jéssica, por favor. Então, a Laura Menezes é psicóloga especialista em psicologia da saúde e hospitalar, especialista em psicologia perinatal e parentalidade, mestre em psicologia, atuação na saúde desde 2008, em hospitais de referência e ampla experiência com pacientes críticos e familiares. Deu para ouvir? Deu sim. A palavra é minha, Rony? Então, eu passo a fala para ela. Obrigada. Obrigada. Só que quando coloca aí, desde quando que eu estou no hospital, acaba confessando minha idade, hein, Rony? Achei isso sacanagem. Mas vamos lá. A gente fala a idade, mas o rosto da gente mostra outra coisa. Olha a cutis. Não é? Então,
Primeiro de tudo, Rony, William, Thalita, que alegria estar aqui com vocês que fazem parte da minha jornada, da minha construção diária, né? É uma honra mesmo estar aqui e poder contribuir com um tiquinho, né? Como o Rony disse, plantar uma pequena sementinha. Falar da psicologia da saúde hospitalar, para mim, é falar de uma paixão. Então, os olhos brilham mesmo, aí dá uma palpitação no coração, porque é o que eu sei fazer. Bom, eu acho que eu sei, né, Rony? Vamos lá. Realmente, Rony, eu já ia começar justamente com a frase que você colocou, né? Que ontem, naquela breve conversa nossa, eu falei para vocês, gente, o câncer, o adoecimento, seja Covid, o câncer, qualquer tipo de doença, um paciente renal crônico, muitas vezes é o menor dos problemas. Porque quando a gente vai buscar lá atrás a história deste paciente, considerando o paciente como um ser biopsico, socioespiritual, a gente fala, meu Deus, a doença, vou colocar o câncer aqui como um simbolismo de adoecimento. O câncer não é nada, né? E aí, nesses tempos pandêmicos, fomos exigidos ainda mais a desempenhar o nosso trabalho, e por incrível que pareça, nós da psicologia, no início da pandemia, nós não éramos considerados linha de frente, mesmo que nós éramos solicitados o tempo todo. Mas de início a gente não foi considerado linha de frente. E aí, nesse tempo de pandemia, tudo isso ficou ainda mais evidente, né? Eu trouxe até aqui o conceito da saúde mental para a OMS, porque, como o William disse, a gente trata de saúde como um todo, né? Nós não estamos falando de saúde psiquiátrica, de transtornos psiquiátricos, nós estamos falando de saúde mental como um todo. E para a OMS, saúde mental é bem-estar, no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os seus estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a sua comunidade. E aí, em época de pandemia, quem é que não está doente, né, William? Se a gente for considerar esse conceito amplo de saúde mental. E eu ainda faço um acréscimo. Não é só paciente e família. Nós temos equipe para formar a tríade, né? Então, é paciente, família e equipe. E todos nós estamos adoecidos. E eu falo todos porque somos todos. Tem um estudo muito interessante que fala de algumas repercussões da Covid para a saúde mental, no pré-crise, no trans e no pós. Muitos estudos já estão falando do pós-Covid, né? Então, eu lembro lá no início, quando falaram, não, vamos fechar 15 dias e depois está tudo resolvido. E aí o pessoal correu para o supermercado, fez estoque de produtos de higiene, foi aquela loucura. E eu lembro quando eu saí na rua, uma cidade fantasma. Eu falei, meu Deus, parece que eu estou num filme. O que é isso que eu estou vivendo? Eu não via uma alma viva. Porque a gente que trabalha em hospital, a gente continuou, né? Mas estava tudo parado. Eu falei, Jesus, o que é isso? O que é isso que nós estamos vivendo? Então, já começou a gerar uma certa angústia, um certo medo. E aí, de fato, veio... Eu lembro também no início que o povo perguntava assim, você conhece alguém que pegou essa tal de Covid? Nossa, eu não conheço ninguém que pegou esse negócio. Isso existe mesmo? E aí as coisas foram mudando. Foram mudando. De repente, passou um aniversário que eu não pude encontrar ninguém, passou uma festa que eu não pude encontrar ninguém, passou o Natal que eu não pude encontrar ninguém. Aí a doença veio para dentro de casa, eu comecei a perder amigos, comecei a perder família. Os rituais que são tão importantes, né, na nossa cultura já não puderam mais acontecer. E aí, o que aconteceu? Perda de poder aquisitivo. Muitas famílias desempregadas e tira menino de escola. E aí, como que não abala a saúde mental? Né? Impossível. E no pós-crise, os estudos já estão falando de sintomas depressivos, estresse pós-traumático, dificuldades de socialização, fobias específicas e inespecíficas e prejuízo no funcionamento social. E aí eu fico pensando, né, como que nós, psicólogos, podemos atuar diante desse cenário? Se eu jogo só o cenário para vocês, parece um cenário caótico,
Dá vontade de sair correndo. Fala, não quero isso para mim, não. Deus me livre. Então, eu falo, quem escolher a psicologia da saúde hospitalar como área de atuação agora, está bem ciente do que vai encontrar, porque a gente vai viver para sempre assim, né? Nesse sentido de que Covid não vai acabar. Então, é igual H1N1. Acabou? Não. Talvez a gente dê uma estabilizada, mas é uma realidade, né? Que a gente vai ter que aprender. E o quanto nós da psicologia temos aprendido, né? Eu sou de uma época da faculdade que eu aprendi muito na literatura, em pós-mestrado, quando eu me deparei com a primeira notificação de óbito de Covid, e eu pensei, eu não posso tocar, né? E isso ficava muito, muito martelando na minha cabeça, eu não podia tocar. E nós fomos acostumados a fazer o acolhimento como? Como que a gente aprendeu a fazer um acolhimento? Com um contato mais próximo. Agora a gente está tudo paramentado, só com os olhinhos de fora, né? E tendo que usar ainda mais da escuta e da nossa fala. E aí, a psicologia, nesse contexto, a psicologia vem para mostrar que qual que é o nosso maior instrumento de trabalho? A escuta e a fala. Né? E isso é lindo. Eu não preciso de peripécias, aquele mundo de recurso, se eu tenho a escuta empática, a escuta terapêutica, a escuta verdadeira. Não é aquela escuta que a pessoa está falando e eu estou pensando nos boletos que eu tenho que pagar, na conta que eu tenho que pagar, o menino que está doente, o marido que está fora, o cachorro que está sem ração. Não. Aí não é uma escuta verdadeira, né? E aí, ok, então vamos pensar, como é? Se eu considero o ser como um ser biopsico-sócio-espiritual, nesse contexto de pandemia, considerando aquele conceito de saúde mental pela Organização Mundial de Saúde, né? Se eu faço a roda da vida, será que essa roda minha está rodando ou ela está capenga? Eu ouso falar, eu falo para os meninos que eu não sou generalista, então eu vou colocar 99%. Mas eu ouso falar que 99% das respostas será que alguma coisinha ali precisa de um ajuste. Né? Então, como? Como que eu vou atuar enquanto psicólogo para reorganizar, para trazer esse equilíbrio? E aí, voltando àquela fala, Rony, que você citou, né, que eu falo que o câncer é um dos menores problemas, é porque muitas vezes o adoecimento vem justamente para reestruturar. Reestruturar a família que estava desestruturada. E ela não tinha essa noção. Ela não tinha essa percepção. Mas aí vem um adoecimento, na época de pandemia, uma Covid, que é uma doença que causa medo a todos, e aí essa família vem para essa doença vem para, muitas vezes, ajustar, aparar as arestas que precisavam. Né? Então, como que é? Ok, a formação hoje em dia eu tenho certeza que será totalmente diferente, né? Porque muitas coisas vão ser consideradas, quantas inovações que a gente teve, quantos rituais que nós tivemos que inventar, tivemos que criar, poder de resiliência. Meu Deus, né? Quando a gente foi reestruturar, né, Rony, estruturar o nosso serviço lá, que a gente sentou e falou, tá, e agora? Por onde que a gente vai? Então, a gente começa. Incrível essa sua fala, né? Desse poder da escuta, né? E aí eu me pego aqui e vou provocar, tá, gente? Então, vamos lá. Que escuta é essa? Quando a gente fala de escuta ativa, essa escuta qualificada, essa escuta que a Laura tá falando aqui que tem que ter, eu escuto só com o ouvido? É com o olho? Não. É com o coração? Não. É com a razão? É com o quê? Né? Vou jogar bomba para a Laura. Mas o que eu escuto? Porque, assim, eu hoje de manhã, inclusive, assim, na aula, eu levei isso para os alunos, né? E de questionamento mesmo para os alunos. Eu perguntei para eles, ei, vamos escutar. E aí, quando eu falo da escuta, é só essa? Quais escutas são importantes a gente desenvolver, Laura, então, no nosso processo de formação? Rony, todas as escutas.
Sabe aquela história de que o corpo fala? E muitas vezes o silêncio fala mais do que as palavras, né? Muitas vezes a gente se incomoda com o silêncio, mas a gente precisa entender o silêncio também como uma forma de falar, né? Então, eu costumo dizer que a psicologia hospitalar, ela é uma missão. Muitas vezes não somos nós que escolhemos a psicologia hospitalar, a psicologia da saúde. A psicologia é que nos escolhe. Por algum motivo pessoal, no meio do caminho, no meio da nossa trajetória, a gente envereda por esse lugar, né? Por este caminho. Então, a gente precisa entender que, poxa, quem está ali? Quem é o ser humano que está ali? Eu não estou sabendo da patologia. Muitas vezes as pessoas me perguntam aqui no hospital, Laura, qual que é o câncer dele? Eu falo, gente, eu não sei. Juro que eu não sei. Eu não sei o diagnóstico. Assim, eu sei que é um câncer, mas eu não lembro. É uma LLA, células B. Não me interessa. O que me interessa ali é o ser humano. É quem está por trás daquela doença. E aí a gente tem que quebrar alguns padrões, né? Porque a nossa cultura, ela é de olhar a doença. E não olhar o ser humano, não olhar o indivíduo. Isso é cultura. Mas a psicologia hospitalar, ela precisa quebrar esta cultura. Ela precisa romper essa barreira e ir além. Nós estamos aqui para ir muito mais além. Então, eu preciso escutar com os ouvidos, com os olhos, com o coração, com a razão, com o corpo. Quantas vezes, no meio de um atendimento, o silêncio paira e a gente chega a arrepiar, né? Às vezes, assim, dá um insight, fala, meu Deus, acolhimento para óbito. Algumas pessoas me falam, Laura, mas como que você falou aquilo? Eu falei, gente, acho que é o Espírito Santo. Não sei como que eu falei. Mas vem. Por quê? Porque eu aprendi muito cedo que não adianta eu ter todas as técnicas se eu não tiver a intenção de fazer o bem com aquela técnica. Então, a partir do momento que eu tenho a intenção, e o lado de lá também tem a intenção de ser ajudado. Porque não adianta a gente bater numa porta que não quer abrir, né? Na porta que não quer abrir, a gente vai, alisa a porta, faz carinho na porta, né? Dá uma palavrinha, recua. Na segunda vez você vai lá, alisa um pouquinho mais a porta, até que chega uma hora que a porta vai se abrir. Porque o acolhimento não é feito assim de início, de cara e tudo lindo, tudo maravilhoso também não, né, Rony? O acolhimento muitas vezes, é suor, é insistência. É insistência nossa, porque a gente sabe e a gente tem que ter muita consciência do bem que a gente pode fazer para o ser humano, para o outro. Mas isso é missão de vida. É propósito. Se você tem este propósito, né? Então, para a psicologia hospitalar, requer constante estudo, constante atualização, aperfeiçoamento, resiliência, capacidade de criar, recriar de novo, e no dia seguinte, recriar mais uma vez, lidar Isso foi uma coisa bem. que você viveu muito, né, agora. Eu acho que com a instauração da psicologia dentro de um hospital pandêmico, que foi o que você fez e veio com muita habilidade e maestria para criar um serviço de psicologia dentro de um hospital pandêmico, e você teve que reformular, você teve que ressignificar a psicologia, usando, é claro, e a gente tem que lembrar sempre, viu, gente, das questões éticas, dos processos todos, que é muito importante, e você trazer isso já, fazendo esse link lá, para a criação e estruturar esse serviço. E pegando, às vezes, profissionais que até então, que você deu oportunidade, não tinham trabalhado ainda dentro da unidade hospitalar, de não saber como trabalhar isso. Sim. E aí, você fez esse processo acontecer com maestria. E aí eu me dou o prazer de dizer, de uma grandeza, porque naquele momento existiam 2 ou 3, eu, você e mais uma pessoa, que talvez tivesse tido a experiência de hospitalar e que foi desconstruída dentro de um cenário pandêmico. Sim. E às vezes a gente acabou aprendendo até com quem nunca tinha trabalhado dentro da área hospitalar. E sim, aí, porque chegaram sem vícios, né?
Sim. O HD estava vazio. Então, estava maravilhoso o cenário. Mas construir, Rony, dentro de um hospital pandêmico, né, um hospital de campanha, um serviço de algo que eu também não tinha experiência, porque eu nunca vivi uma pandemia. Olha que louco isso, né? Mas eu não construí sozinha. Se não fosse pela equipe, nada teria dado certo. Eu repito isso e vou repetir até o fim, que eu sozinha não faço nada. Que incrível a sua fala. E, assim, é tão bom escutar isso. Porque deixa a gente aliviado de saber que esse processo de desconstrução, ele vai acontecer durante a nossa formação. Sim. E ele é importante. Sim. E ele é preciso. Ele é preciso. Nós, seres humanos, e principalmente nós, psicólogos hospitalares, a gente precisa se construir a cada dia, né? E eu acredito que muitas pessoas que estão participando aqui sejam estudantes que queiram seguir, talvez, essa área. Então, ter também... por isso que eu me sinto muito orgulhosa de ter dado oportunidade para tantas pessoas, né? Começar nessa área... já falei para vocês que teve um momento que eu tinha 70 psicólogos na equipe. Então, eu sei que é difícil entrar no mercado, mas não é impossível para aquele que faz uma boa construção, principalmente desde a faculdade, desde a graduação, né? Isso é extremamente importante. Buscar esse conhecimento, não espera formar, peguei aqui meu diploma e agora vou buscar esse conhecimento. Não, sabe? Aprofunda, se aproxime de pessoas que podem te agregar. Sempre, sempre. Aquelas que não agregam, você descarta. O tempo está muito corrido para a gente ficar junto de pessoa que não agrega. É isso aí. A gente já aproveitando a fala da Laura, agradecendo a fala da Laura, você quer falar mais alguma coisa? Não, depois a gente abre para pergunta, eu estou aqui à disposição. Aí eu vou pegar uma fala que eu fiz ali, junto com a Laura ali, a gente falou de ética, né? E aí eu vou jogar essa bomba para quem? Para a Thalita. Ótimo. Vou pedir depois para a Beatriz apresentar a Thalita, mas a Thalita vem então contribuir para a gente aí com essa fala da ética e a atuação desse psicólogo lá dentro de um hospital pandêmico, de um hospital de campanha, e pensando todo nessa estruturação, né, gente? Então a gente vem aí com o William falando de acolhimento, a Laura, então traz para a gente como é esse processo de formação, a importância do processo de formação do profissional, e aí a gente vai para a Thalita agora, que vai falar um pouquinho da ética e da atuação. A Thalita é maravilhosa, não vou ficar rasgando louros aqui, não que o William não seja mais a Lara, mas sim, eu sou apaixonado nos três. Os três são incríveis. Beatriz, por favor, apresente a Thalita para a gente, e aí depois, Thalita, a palavra é toda sua. Obrigada. A Thalita é graduada, licenciada e bacharel em Psicologia pela Universidade Salgado de Oliveira, em 2018. Pós-graduando em Psicologia da Saúde Hospitalar e Psico-Oncologia pelo Instituto Monte Pascoal. Experiência em atendimentos psicológicos a pacientes, familiares e equipe multidisciplinar. Atualmente em situações de pandemia. Atualmente, psicóloga na linha de frente da Covid-19, no Hospital de Campanha de Goiânia, HCAMP. Cursos de aperfeiçoamento na área de psicologia hospitalar, cuidados paliativos, UTI humanizada. Então, passo a falar para ela. Obrigada, Beatriz. Primeiramente, eu quero agradecer o Rony, né, por essa oportunidade. Eu acho que veio num momento que a gente assusta, né, fala assim, e agora, vou dar conta? Mas a gente vai, porque a gente, psicólogo, a gente tem que dar meio que a cara a tapa, a gente tem que sempre estar pronto para o que vier. E a pandemia, acho que mostrou muito isso. Fazendo um link de tudo isso que os meninos falou, meio que vai, cada momento eu vou pegar uma fala de alguém, tanto do William, do Rony, da Laura, porque a nossa atuação é bem essa. A pandemia em si, ela veio só para dar mais visibilidade para a psicologia, a importância que tem a psicologia no hospital, a importância da nossa atuação ali dentro. E essa importância vem no quê? No papel principal do psicólogo, que é o ouvir, que a gente está lá para ouvir e ser assertivo na comunicação. Ser assertivo no momento de comunicar com a equipe, com o paciente, com o familiar,
e com quem chegar, que o nosso acolhimento não é assim, fechadinho, redondinho, igual é a clínica, que você já chega, o paciente te liga para marcar um atendimento e fala, estou querendo fazer tal coisa por conta disso e disso. Não, ali a demanda surge naquele momento que você está lá na porta do hospital, surge tal pessoa, tal familiar, nunca entrou em contato com o paciente e veio ali viver uma pandemia, saber que o seu familiar está entubado na UTI, que não sabe se ele vai sair, que faz anos que não via aquela pessoa. E esse é o nosso acolhimento. Nosso acolhimento não tem recurso disponível, é o que tiver. É o olhar, é o você simplesmente parar do lado da pessoa e tá ali, ouvindo, independente do que você vai ouvir. Ela saber que você tá ali para ela. E esse é o ponto principal que a pandemia trouxe de visibilidade para a psicologia, que a gente mostrou que o ouvir, a gente influencia tudo. A pessoa adere a um tratamento, a pessoa entende um processo de uma perca, um luto, ela entende como ela vai fazer um reconhecimento, como ela viu a última vez o familiar dela lá na entrada do hospital, igual o William foi, que esperou 5 horas, achando que ia ver novamente e não viu. E a gente acolhe lá depois de um mês quase, que o paciente estava no hospital, o paciente veio a óbito e você vai acolher para fazer uma notícia de óbito. Vai acolher para fazer um reconhecimento, para ele ver o seu familiar da forma que ninguém gostaria. E ali você toca o outro, você toca num momento de dor, e isso você leva para sempre. A pessoa, ela leva esse momento. E por isso que a gente fala tanto de ética da psicologia. Quanto a gente tem que ser ético. Porque a gente está chegando num momento de dor, num momento difícil, num momento que saem muitas histórias, que a gente tem que ter o cuidado. A gente tem que ter o cuidado de ter o sigilo, de ter o cuidado de o que escrever no prontuário, se aquilo é importante ou não para levar para a equipe. Tem muitas coisas que vão ser importantes, mas você, como psicólogo, tem que resguardar o sigilo. Aí você tenta manejar de outra forma ali com a equipe, leva a informação de outro jeito, mas leva. E a pandemia, ela só visibilizou mais ainda a psicologia por conta disso. O quanto é importante a gente ter o escutar o silêncio do outro. Às vezes você vai lá no atendimento no leito, porta fechada, leito de enfermaria, entra no paciente e fala, bom dia, meu nome é tal pessoa, estou aqui para te atender. E ele fica só te olhando, não fala nada, não sabe nem o que começar a pontuar, e a gente está ali, ouvindo o silêncio dele, ouvindo aquela dor dele pelo aquele silêncio. Às vezes não é porque ele não quer falar, é porque ele falou assim, nossa, alguém veio aqui, me chamou pelo meu nome, não falou assim, nossa, o paciente do leito 5. Não, é o seu João, que está aqui internado há tantos dias, que independente do que seja, está aqui para a gente ouvir o seu João, o ser humano ali por trás, não o leito. E ele fica ouvindo só o nosso silêncio, a gente olhando para ele. E aquilo é o melhor silêncio possível, porque a gente vê muitas demandas que acontecem naquele silêncio, de ninguém nunca parou e falou assim, seu João, estou aqui com o senhor, tá difícil? Eu sei que tá difícil. Eu não sei o tamanho da sua dor, essa é só a sua dor, mas eu tô aqui para acompanhar você junto, para pegar na sua mão, mesmo que não pegando na sua mão, eu não posso, mas a gente quer, e eu tô aqui com você. O senhor entrou dia tal e eu vou estar aqui com o senhor até o seu último momento nesse hospital. E vou comemorar a sua alta quando o senhor sair, tá? E se não sair, eu vou estar aqui também. Eu vou estar aqui para a sua dor, para o seu sofrimento, para o sofrimento da sua família. Tanto que a gente se reinventou na psicologia, né? E aí, Thalita, e aí que bacana, né? Eu só já provocar você também aí, William, Laura, mas olha só, você fala dessa entrega, e aí eu vou pegar um pouquinho lá da fala do William e trago para você e penso assim, tá, você foi lá no seu João, acolheu o seu João, escutou o seu João, e as demandas, normalmente, às vezes, as demandas não eram psíquicas, eram demandas sociais, né? E aí você fala assim, a psicologia se reinventou. E aí eu sei que joguei essa bombinha que eu acho que você vai dar conta de continuar com ela aí. Quando você fala da psicologia se reinventou, como é que a gente se reinventou nesse processo, né? A gente se reinventou e a gente atende demandas sociais, já fazendo um conjunto com isso, na coisa que todo mundo divulga, uma videochamada. É uma demanda social.
É uma demanda de um familiar do seu João que ele não vê há 5 anos, que está lá nos Estados Unidos. E que aí chegou no hospital, está internado por Covid, não sabe como que vai ser. E esse familiar está o tempo inteiro entrando em contato, querendo saber notícia. E você faz uma videochamada, dá abertura para ele ver o seu João. Tanto que essa demanda social já se fecha ali. E a gente se reinventou porque não pode ter visita, a gente não pode ter o acolhimento presencial. Quantos acolhimentos são feitos por telefone? Ah, e o psicólogo fazer acolhimento por telefone e resolver a demanda da família por telefone? Isso é uma loucura. Isso é uma coisa assim, você chega e fala assim, como? Como que eu vou conseguir acolher aquela demanda, ter uma escuta empática, não vendo, não sabendo o que aquela dor está causando? E a gente se reinventa desde que você escute, desde que você esteja ali pelaquela pessoa, desde que você pare por ela, não esteja pensando no boleto que vai pagar, na situação que está acontecendo no hospital, que está te chamando lá na UTI, que você tem que ir lá correndo. Não, você tem que ir lá correndo, mas a sua prioridade é quem está aqui. E é por telefone? É por telefone, mas você vai ser o melhor possível para aquela família por telefone. E a gente vê o quanto aquilo influencia no todo o tratamento do paciente. Como isso, o paciente numa videochamada fala assim, nossa, tal pessoa está aqui cuidando de mim. Esqueci o nome dela, mas está aqui comigo. Pode ter certeza que tem alguém aqui cuidando de mim. E a família pega esse apego, eles sentem confiança na gente, o paciente sente confiança na equipe quando o psicólogo é assertivo de saber comunicar, saber se expressar, ter ética, que ele fala ali para a gente, são demandas assim, que nada tem a ver com a doença. A doença só foi o motivo que ele foi parar ali para te ver, para conversar com você. Mas é um social imenso, é diversas coisas que bateram ali, que a gente tem que se desdobrar. Não é o momento, a gente não é psicólogo clínico, mas a gente atua na demanda que surge. E se aquela demanda que surgiu, você vai resolver ali e fecha aquele ciclo e passa para o próximo. Mas fazer o melhor naquele momento, porque você não sabe se vai ter outro momento. Se vai ter mais 1 minuto, se vai conseguir ter outro atendimento com esse paciente. Isso a gente vê muito nas intubações, né? Fazer um acolhimento com o familiar por telefone, explicando que ele vai ser intubado. O médico é tudo bonito, maravilhoso, explica para o familiar que vai intubar, que assim, assim, assado, o quadro clínico dele está assim, assim, assado, e pronto. Chama, psicólogo, resolve, está chorando. E você tem que ir lá resolver, porque às vezes o paciente está lá esperando uma videochamada com esse familiar que está ali chorando, com esse familiar que está desesperado. E você acolhe, você reinforma tudo que o médico passou, mas com o olhar da psicologia. E no final você vê que ele sai tranquilo. Não sai bem, isso nunca vai acontecer, mas sai tranquilo para poder assistir o processo de fora, assistir a videochamada com o paciente, entender que na hora que finalizar aquela videochamada ele vai ser entubado e que vai ter você ali por ele. E a gente se reinventou com isso. Que a gente consegue essas demandas, assim, você fala, nossa, sofri para conseguir acolher, mas acolhi. Mas acolhi, depois de uma semana, vai lá e fala assim, nossa, obrigada por você ter falado comigo naquela hora da intubação, por você estar ali com ele, reproduzindo áudio. As estimulações são todas nossas, da equipe, e com o áudio da família. A importância que isso não causa depois no paciente, quando é estubado, que graças a Deus eu já pude ter essa experiência de um paciente me falar, não sei o que você me passou, eu não sei o que aconteceu, mas eu lembro de uma voz de um familiar meu, também não lembro nem quem, mas eu lembro. E você saber que foi a sua equipe, a psicologia estava ali, reproduzindo esses áudios de força, de fé, esses áudios que já motivaram o paciente a continuar o tratamento, e agora ele está ali, conversando com você, tendo a possibilidade de ir embora. E um ponto, assim, acho que importantíssimo na nossa atuação ali no hospital de pandemia é que a gente tem medo, né? A gente é ser humano igual o outro. A gente tem muito medo, a gente tem preocupações externas, mas quando a gente entra ali no hospital, a gente tem que ser o psicólogo, a gente tem que dar conta, a gente tem que ir atrás, às vezes acolher família que está no seu pior momento, às vezes as situações vai de encontro com você, vai de encontro com a sua realidade, e você só consegue isso se cuidando
como o William falou no começo, você tem que estar bem, você tem que se cuidar inicialmente antes de ir para um hospital. A psicologia, ela realmente escolhe a gente, porque para ser um psicólogo hospitalar, principalmente no hospital pandêmico, você tem que realmente te escolher, porque não é qualquer um que está ali. Não é qualquer um que consegue passar pelaquela carga. E é uma carga que quando você consegue passar, você fala assim, eu toquei o outro. Eu toquei da melhor forma possível. Às vezes, uma notificação de óbito que você não pode abraçar, não pode tentar transmitir todo o seu afeto, mas você transmite ele com o olhar. Você está todo paramentado, todo... Só vê seu olho. E ali naquele olhar, você está olhando para ele, olhando no fundo dos olhos dele, falando, eu estou aqui com você. Você não está sozinho, é sentar no chão se for preciso, estar junto com a pessoa. Ela saber que durante toda a internação teve alguém com ela. E isso que eu acho que a pandemia nos mostrou, tanto da importância que o psicólogo tem, não só com o paciente, não só com a família, mas com a equipe. Hoje em dia, a equipe ali no HCamp em si, no começo, igual os meninos falaram, a gente estava ali só meio que, apaga fogo, vamos chamar o psicólogo. Hoje em dia, não. Não vou fazer nada se a psicóloga não avaliar. Não vou fazer nada se não tiver o aval dela. Passar boletim, só passa se o psicólogo estiver do lado. A importância que teve o psicólogo. E a importância da gente sempre continuar estudando, sempre continuar se aperfeiçoando. Porque ali os recursos são inimagináveis, não é nada fechado, não é uma caixinha pronta. E a demanda é sempre a que surge. Você nunca sabe o que vai surgir. Nunca sabe o que vai surgir daquela conversa, daquele atendimento em si. E eu quero fazer um link, Rony, que assim, é uma visão minha a partir desse tema, que eu achei muito importante. Não sei se está terminando meu tempo, mas é uma coisa que eu acho importante para a gente pensar. Fica tranquila, vá. O nosso tema em si é nas demandas sociais. E por que não usar a psicologia nessas demandas sociais, né? E eu vi um tempo atrás um estudo da Sociedade Chilena de Psicologia, de urgência e emergência, se eu não me engano. E esse estudo falava da atuação psicológica em desastres, a importância que a gente tem. E isso é feito em 3 fases, que é na fase pré, na fase durante e na fase pós-desastre, né? Na fase pré, atualmente a gente poderia pensar ela antes da pandemia chegar ao Brasil, que seria na fase de prevenção, na fase de comunicação, realmente acolher tudo e tentar mediar essa situação para a gente não chegar no ponto que a gente chegou. Durante é o nosso atendimento, né? É o nosso atendimento no hospital, é o nosso atendimento na sociedade, porque não é só o hospital que existe. Nosso atendimento ali envolve o paciente, o familiar, e esse familiar tem uma rede do lado de fora, tem toda uma conexão, e isso vai levando para a comunidade em si. Então, é o nosso atendimento em si. E o atendimento pós, que é a minha reflexão com o nosso tema. O quanto a pandemia veio para mexer nas nossas demandas sociais. Às vezes uma perca, a elaboração de um luto, a elaboração de um paciente que chegou saudável no hospital, chegou andando, conversando, tudo tranquilo, e saiu de lá sem nenhum movimento, sem nenhuma fala, acamado, dependente do familiar. Então, o quanto a gente não tem que pensar na psicologia, nas demandas sociais, porque a pandemia, ela influenciou em tudo. Não é só no paciente que está ali de Covid, não é só o paciente que parte de Covid. É um pai de família que deixou uma família e simplesmente sem estrutura, era às vezes o único provedor daquele lar. É um pai de família que voltou sem os movimentos, que voltou para a sociedade, mas ainda não ativo. Então, o quanto a gente não tem que pensar na pandemia e na psicologia, nesse pós, no que a gente pode influenciar na sociedade. E a gente pode influenciar muito. Influenciar com palestras, igual a gente está aqui agora, porque o melhor meio de tudo é a comunicação. É o você demonstrar para o outro, falar como, né? O como a gente pode influenciar nos atendimentos clínicos para acolher esse familiar, ou a gente preparar uma família para essa situação, preparar uma família que não vai ter mais aquele seu João que entrou no hospital de tal forma, vai ter o seu João. O João não vai ter mais os movimentos, seu João não vai falar mais,
Seu João, ele vai só movimentar o olhar. Vai estar com a tráqueo. Como que vai cuidar dessa tráqueo? E isso tudo a gente tem que pensar em psicologia. O que essa pandemia não vai gerar daqui para frente? Não acabou. Não vai acabar nem tão cedo. A gente espera que ela reduza. Reduza no sentido de não viver a catástrofe que a gente vive atualmente. Mas vai ser um HN1, uma gripe, por muito tempo. Então, a gente tem que pensar na psicologia que vai agir por muito tempo. E o que a gente tem a agregar? Muita coisa. Nem que seja estudo, nem que seja informação. E isso tudo é o que a gente pode fazer. O olhar da psicologia é o olhar diferente. Ótimo, Thalita, muito obrigado mesmo assim, pela sua contribuição. É tão importante pensar isso, né? Porque eu me lembro que em um momento determinado, quando a gente precisava fazer um reconhecimento, e aí quando a gente pensa nas demandas que são sociais, a gente escuta o outro, a família traz que não gostaria que aquele paciente fosse enterrado sem roupa, né? Olha que coisa incrível. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não podia embarcar no pedido, porque as normas técnicas que a Anvisa já havia liberado não permitia a manipulação deste corpo. E aí nós, como psicólogos, pensarmos em como a gente poderia resolver, acolher essa demanda social e resolvê-la de uma forma que ficasse trabalhada até pelo processo de... Fugiu agora a palavra, me ajudem. Quando a gente tem um velório, a gente tem um ritual, até um processo de ritual mesmo, de preparar aquele corpo. Como fazer isso, né? E aí a psicologia se reinventa mais uma vez, acolhe uma demanda que é social e executa com muita maestria. E isso é muito incrível, incrível mesmo. Rony, Muito você obrigado falando pela sua isso, fala. eu lembrei agora de um reconhecimento que eu fiz assim que começou. Uma familiar que era de Brasília, o paciente estava aqui em Goiânia. E ela veio. Quando a gente deu a notícia de óbito, ela chorou, mas ele já estava em um processo de perda muito grande. Já tinha acho que uma semana já que ele estava nesse processo de fase final. E aí, quando ela veio para a notificação de óbito, ela me perguntou: eu não posso mexer nele, eu não posso vestir uma roupa, meus filhos não vão poder vê-los. Meus filhos, na época, ela falou que tinha 2 anos e os outros 2 eram mais velhos, adolescentes, eu não lembro quanto. E na hora, eu falei assim: não tem como, mas o que você pode fazer? Manda uma mensagem para ele. E ela interpretou a mensagem da forma dela. Ela voltou no hospital. Lembro que eu acho que eu até pedi para a Laura, que ela chegou com 2 cartinhas e 1/3. Falou: eu posso pôr no caixão com ele? Ele não vai com roupa, meus filhos não vão ver mais essa cartinha dos meus filhos. É o que eles gostariam de falar. E a gente fez, a gente colocou lá o terço junto com o corpo, colocou as cartinhas. Na hora que finalizou tudo que ela ia sair, ela falou assim: obrigada. Eu fechei o meu ciclo com o meu esposo e eu sei que os meus filhos também. Eles tiveram a oportunidade de despedir dele. Não é uma despedida que a gente conhece, não é um ritual de passagem que a gente faz, mas é uma reinvenção. E é a despedida da forma que a pandemia deixa. Tanto que isso é importante. Beatriz, eu vou me permitir aqui, eu mesmo me apresentar, pode ser? Pode sim. Tá. Eu me chamo Ronieri Correia Santos, eu sou psicólogo pela Católica e, posteriormente, eu ingressei na carreira hospitalar com a cara e com a coragem, e aí a coisa deu certo. E fiz mestrado em Ciências da Saúde, hoje atuo como psicólogo na assistência do Hospital UGOL e sou professor na Universidade de Estácio de Sá. E aí eu quero agradecer à universidade por proporcionar para a gente esse momento assim, incrível. Quero agradecer o William, a Laura e a Thalita. Obrigado, assim, gratidão. Vou ficar devendo chocolate, né, Laura? Mas muito obrigado por vocês estarem aqui. E eu queria abrir agora, realmente, para vocês que estão aqui, como os nossos ouvintes, a pergunta. Podem perguntar, a gente está aberto para responder.
E eu espero que a gente tenha conseguido, de certa forma, também plantar uma semente aí no coração de cada um de vocês que estavam aqui. A gente manteve uma média de 46 pessoas. Então, estou muito feliz. A gente ter alcançado 46 pessoas já é um grande avanço, já é muito bom. Então, a gente está aberto agora, se vocês quiserem perguntar. Senão, a gente encerra aqui esse momento incrível que eu tive com os meus colegas de profissão e amigos da vida. Olha, temos aqui, ó. Ah, tá. A Elise pergunta qual é a abordagem de cada um de nós. Eu gosto dessa pergunta. Eu também gosto, viu, Rony? Elise, assim, como eu atuo também na clínica, talvez seja mais fácil me posicionar do que o Rony, né? Mas eu tenho como os meninos falaram, né? A Laura, ela deu oportunidade para muitas pessoas que não conheciam a hospitalar como eu, de viver isso, né? E de repente alguém me liga, William, você quer? Eu falei, quero. E aí eu liguei para a Laura, eu tenho uma filha, né? Eu falei, Laura, eu tenho uma criança, como é que eu faço esse negócio de pandemia, uma criança? Ela, William, eu também tenho? Eu falei, sério? Eu, bora. Então, assim, talvez eu consiga responder isso com um pouquinho mais de tranquilidade, assim, porque isso é muito bem definido para mim, essa percepção do ser humano como um inteiro, né? Então, eu me posiciono com a vertente, com a visão da Gestalt terapia. Certo. Vamos lá, então, já que a gente gosta dessa pergunta, né, Rony? Nós que somos da hospitalar, a gente adora essa pergunta, porque ela vira e mexe, acontece mesmo. É muito diferente a hospitalar da clínica, né? E é bom a gente fazer essa diferenciação. Porque na clínica a gente segue um outro padrão, até de setting terapêutico. Eu falo por mim, como na hospitalar a gente tem que resolver a demanda emergente do momento, então é importante que a gente tenha em mente a psicoterapia breve, né? Mas a gente também vai lidar com diversos tipos de pessoas. Então, eu não sei se vocês lembram da minha fala do constante estudo. Então, eu uso ferramentas da Gestalt, eu uso ferramentas do psicodrama, eu faço tarefinha de casa da comportamental, né? Então, a gente vai flutuando em tudo, não que a gente vá dominar tudo, impossível, né? Que isso fique muito claro, mas que a gente tenha em mente a psicoterapia breve para quem quer atuar na psicologia hospitalar. Eu vou com a Laura, porque realmente não tem como a gente... Uma abordagem, porque a gente chega lá no atendimento, você vai com um pensamento e surge outra coisa e você vai indo. O nosso norte principal sempre é a breve focal, porque a gente tem que ser atendimento breve e na demanda que emerge. Mas a gente vai indo em um pouquinho de cada, dependendo do atendimento que surge, da situação que aparece, enfim. E aí, olha, gente, o William respondeu realmente aqui, ó, ele é da Gestalt, ele trabalha com isso, né? Então, ele tem essa pegada da Gestalt. Tá errado a Gestalt entrar lá para dentro do hospital? Não, não tá. Não tem nada a ver. Aí a fala da Laura e da Thalita é como ela se posiciona. Eu tenho todos os pés enterrados na psicanálise. Porém, não tem jeito. Eu uso técnica que dá no momento. Se na hora lá eu precisar alguma coisa da comportamental, desculpa, eu vou usar. E aí me permitem, né? O William, você tô lá e a Gestalt vai funcionar naquela hora aqui, agora, então vai mandar bala. E é isso, a percepção do momento, do qual é o foco do paciente, está focado em quê? Então, é muito difícil, eu não consigo responder em qual abordagem eu me enquadro hoje. Porque, de fato, eu não faço muito consultório. O William faz muito, eu não. Então, não sei dizer. Rony, perdão, William. Desculpa, eu que peço. Bom, quando assim, eu acho muito legal essa questão do breve focal, né? Porque realmente muito isso, né, no hospital. É breve e é focal, né? Como eu falei tanto, atende um, é o outro.
E quando eu estava na faculdade, eu me lembro muito bem disso, nas aulas de psicologia hospitalar, os professores falaram assim, não, mas você atende um paciente, o outro está aqui do lado ouvindo. Eu falava, gente, que loucura é essa? Como é que pode isso acontecer, né? Mas, e é incrível isso, né? Como que isso acontece ali, e você fecha, parece que o mundo fecha ali, né? E você consegue atuar diretamente com aquele paciente, trazer resultado para aquele paciente. Isso já serve para o outro, né? Que tem uma demanda diferente. E aquilo vai se construindo de forma breve, focal e extremamente efetiva, né? E eu falo assim, eu acho que a clínica me ajudou muito no hospital e o hospital me ajudou incrivelmente, né? Então, as coisas se completam. Não dá para eu fechar o hospital, não dá para eu fechar a clínica. As coisas se completam, tá? É importante todos terem essa percepção. O que eu ia complementar, Rony, é que até mesmo na clínica, né? Quando eu estou fora do hospital, que eu atuo na clínica, também é com essa pegada, né? E diferente da época em que nós fazíamos faculdade, principalmente eu e você, era necessário, né? Era uma exigência você seguir uma abordagem e pronto, e acabou. Olha, você é da Gestalt, então você está proibido, né, em termos mais radicais, de utilizar técnicas de outras. E isso também é uma novidade, né, para a psicologia, é uma forma nova da psicologia atuar, que não fica dentro do quadradinho. Eu acho que isso que é o interessante, né? A gente olhar sempre o indivíduo, né? A gente ter ideia, mais uma vez, do indivíduo que está ali na minha frente. Seja no hospital, seja na clínica, onde for, é o indivíduo. E nós somos profissionais da saúde, seja eu no hospital ou seja eu na clínica. Eu não estou ali pela saúde mental do meu paciente, né? De acordo com o conceito da OMS. Então, eu sou um profissional da saúde, eu tenho que lidar com o paciente, né? Com o meu cliente, enfim, e não só com o adoecimento. E adoecimento não só biológico, né? É o adoecimento social, é o adoecimento espiritual, né? Porque é um ser completo, como diz a Gestalt, né, William? Tem outra pergunta para vocês aqui, ó. Vamos lá. Eu gostaria de saber como esse acolhimento se diferencia da clínica, como a Thalita disse. Aparecem demandas que vocês podem pegar, não podem pegar, pois não são clínicos? Eu vou responder, né? Que a fala foi inclusive minha. Não é assim. É no sentido de que a clínica é mais fechado. Você está ali, você e o paciente, e as demandas surgem ali naquele momento e você resolve. Ali no hospital, não. Como o William já apontou, tem um paciente do lado, se você estiver na UTI, então tem 10. 10 pacientes do seu lado, se estiver acordado, vai estar os 10 ouvindo seu atendimento, e você tem que estar focado ali no paciente. E está acontecendo uma coisa ali do lado, o paciente está vendo um outro entubado, a equipe médica te chamando porque tem alguma coisa acontecendo. Então, a nossa demanda é diferente da clínica porque a gente não é fechado. A gente não sabe nem o que vai esperar do atendimento. O paciente da clínica já chega com uma demanda praticamente já elucidada para você. Estou vindo buscar atendimento porque eu estou muito ansioso, como um caso. E lá no hospital, não. Você vai por um atendimento e fala assim, preciso que você avalie tal paciente. Às vezes você pode começar um atendimento que ele está ansioso. E, de repente, vai mudando para uma outra vertente que vai levando lá para o social dele, que é uma coisa totalmente extra-hospitalar. Então, é uma demanda muito aberta. E você não tem os recursos tudo ali. Você tem que usar o que você tem. Às vezes é só a fala, às vezes é um telefone, uma ligação de celular. Então, na minha visão, diferencia da clínica por isso, né? A gente é uma demanda muito aberta. Você tem que trabalhar tanto com a equipe, porque muitas demandas do paciente não é do paciente, é da equipe que traz para você. Isso, e o que a Thalita está dizendo aqui, então, realmente, assim, não é que a gente não vai pegar e assumir a demanda, mas se, então, eu recebo alguém no hospital e ele traz uma demanda que precisa ser trabalhada em psicoterapia,
né? Eu vou orientar essa pessoa que procure um psicólogo em outro momento, que ele precisa trabalhar isso para a vida. Vamos supor que você atenda um paciente usuário de droga. Eu não vou curar ele dentro do hospital, eu não vou tratar ele dentro do hospital, até porque a dependência não tem cura. Mas eu não vou tratar aquilo dentro do hospital. Não dá, eu não tenho tempo hábil para isso. Então, eu escuto as demandas, eu verifico o que é para ser trabalhado em ambiente hospitalar, o que pode atrapalhar o processo. É como se fosse metodologia SMART, né? Eu tenho um objetivo. Qual que é o objetivo, então, que a Thalita traz? Alta. Nós temos o objetivo final desse paciente, o foco lá é a alta. O que eu vou trabalhar no processo de internação que vai chegar lá na alta? Né? O que eu vou manejar? É a ansiedade que está trabalhando, mas a ansiedade é do paciente ou da equipe? Olha que bacana que a Thalita faz para a gente, né? É o quê? O paciente não está aderido ao tratamento, é isso que está atrapalhando? É isso que eu vou trabalhar? Então, as demandas são diferentes. Eu diferencio as demandas e tem coisa que a gente do hospital vai poder fazer e tem coisa que a gente não é que não vai pegar, a gente vai encaminhar. É como se fosse na clínica. Tem coisa que eu não dou conta de trabalhar, eu vou encaminhar para o colega. Eu não sou super-herói. Rony, a questão também é dos nichos, né? Que na clínica a gente tem nichos. No hospital não tem como a gente fazer nichos. Se eu estou ali para atender toda e qualquer demanda que me chega. Então, por exemplo, tem psicólogos que trabalham só com gestantes. É um nicho. Ela vai trabalhar isso na clínica. Dentro de um hospital, ela pode até atender uma gestante, mas muitas vezes não vai ser uma demanda relacionada à gestação. Então, essa pegada do nicho, eu acho também que diferencia bastante clínica de hospitalar. Ótimo, é isso mesmo. E lembrando, né, complementando, a gente está falando de um atendimento breve focal. E é uma necessidade emergente, urgente. Não existe a possibilidade, naquele momento, de passar por um outro colega, né? A não ser que tenha 2 psicólogos, eu vi uma situação, né? Eu não consigo, eu consiga acionar o outro psicólogo para vir atender no meu lugar. Fora essa hipótese, é uma atuação breve focal. Se passar daquela hora, acabou, né? Não vai ter. Então, assim, por isso que a Laura fala isso, né? É urgente e emergente, é para agora. Tem que ser, e a gente tem que resolver dentro dos recursos que a gente tem, como a Thalita falou, o que está disponível no momento, de forma externa e de forma interna, para que a gente consiga resolver aquela demanda da melhor forma possível. E geralmente a gente consegue, tá? Como a Laura falou, o Espírito Santo baixa ali, é incrível. Mas o que a Laura chama de Espírito Santo, tá? A gente chama de sintonia, eu chamo de sintonia, tá? Se eu estou entregue no processo, É se a eu estou intenção. dentro do processo, eu consigo sentir o que a pessoa está sentindo e, ao mesmo tempo, consigo trazer uma resolução. Isso. Essa pergunta, Laura, oi. Só mais uma coisinha que me veio aqui à mente agora, que eu acho pertinente a gente pontuar. Como eu não consigo, né, como o William disse, passar para um outro colega, porque a demanda é emergente, ela precisa ser solucionada, a importância de estarmos em constante terapia, né? Porque vai chegar para a gente aquilo que a gente estava fugindo. Sabe? Aquele negocinho assim que não está muito bem resolvido dentro da gente, a gente vai se deparar com isso também no hospital. E aí, né? Eu preciso estar bem, lá no início a gente falou disso. Eu preciso estar bem para fazer bem para o outro. Então, eu preciso estar em constante processo de terapia, eu preciso me cuidar. Se eu estou ali me propondo a cuidar da saúde mental do outro, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Para eu estar pronta, para eu estar inteira, para poder cuidar do outro e o que chegar, eu conseguir manejar. Essa pergunta, Laura, e Thalita e William, foi feita pela Ariane Tavares Fagundes. E que é essa que eu fiz por último. E eu acho que para a gente finalizar o nosso bate-papo, tem mais uma pergunta aqui, mas não é nem uma pergunta, é uma afirmação, até para a gente, talvez, que a gente consiga fechar o link que talvez tenha ficado aberto ali, sobre qual abordagem a gente né? Ela pergunta assim, a Elise, né? Sim, eu entendi qual é a abordagem de vocês, mas essas técnicas que vocês falam, né? Essas técnicas são usadas com um olhar mais de mundo e ser humano? É mais humanista? E ela parte para um outro pressuposto.
que seria, no caso, as correntes filosóficas, né? E aí, quando você fala sobre que a gente era meio que obrigado a escolher uma abordagem de fato, ela fala, eu acho que é isso, tá? E aí ela vai me corrigir caso não seja. É por aí, Laura. Estou no 6º período, falo o nome da faculdade, e quando ela fala o nome da faculdade, eu entendo que existe uma obrigação de escolher. Só que aí, Elise, quando a gente fala da abordagem, a gente não fala da corrente filosófica, né? Esse olhar sobre o ser humano, ele tem que ser humanista. Ele tem que ser... Qual mais, Laura? Manda aí. Na aula hospitalar é o que mais tem que ser, porque você não está tocando um computador ali, você está tocando o outro. Então, se você não for humano com ele, se você não tiver uma humanidade para aquele olhar, você não vai atingir o paciente em nenhum nível, né? E você está atingindo vários ele tem que ser níveis. Ele tem que ter um olhar Muito, analítico, muito. ele tem que ter um olhar, né, Thalita, humanístico, analítico, ele tem que ter um olhar fenomenológico. É por Então, isso assim, que eu essa falo, corrente filosófica é a junção de tudo, sabe? não tem como dizer, viu, Elise? É igual aquela frase de Jung, né? Ao tocar outra alma humana, esqueça todas as técnicas, ao tocar outra alma humana, seja apenas outra alma humana. É bem isso. É bem isso. De nada me adianta ter todas as técnicas, de nada me adianta bater na tecla que eu sou de uma abordagem, tudo, mas eu preciso ter o conhecimento completo. Mais uma vez, o ser é um ser biopsico-sócio-espiritual. Na minha época de faculdade, não tinha nem um espiritual aí, era ser biopsico-sócio, biopsicossocial. Não tinha um espiritual ainda. Isso daí foi incrementado agora, no meio do caminho, depois já formada. E eu acredito que vamos ainda ter outras diversas esferas que serão estudadas e serão implementadas, mas é importante a gente ter essa percepção do outro, sabe? É igual você falou, uma coisa é a abordagem, outra coisa são as correntes e linhas filosóficas, né? Beatriz, agora você e a Jéssica falam de vocês, eu quero agradecer vocês duas. Deixa eu só interromper você. Todo. Eu tenho uma frase aqui que eu queria... No meio do caminho, havia um psicólogo. Havia um psicólogo no meio do caminho. Depois disso, houve um outro caminho. Dia 27 é o dia do psicólogo. A Laura foi a nossa chefe, né, lá no HCAM, e há um ano atrás ela nos deu um presente no dia do psicólogo, que tinha essa cartinha dela, que eu guardo com muito carinho, tá? Com muita honra. Tá? E eu sou muito grato, você sabe disso, né? Muito grato pela oportunidade. Isso aqui é o meu troféu que eu guardo e vou guardar sempre, tá? Beijo. Ó, o psicólogo chorão. Não faz eu chorar aqui, não. Vocês não fazem eu chorar aqui, não. Pode parar. Beatriz e Jéssica, eu vou passar para vocês conduzirem o término da nossa reunião. Já estamos chegando aí, falta 2 minutinhos para 1h e 30 minutos, que a gente tinha se programado para isso, né, Beatriz? E eu deixo com você. Isso. E, novamente, agradecer todos que estiveram presentes com a gente. William, Laura, Thalita, muito obrigado. Feliz Dia dos Psicólogos para vocês, para nós, para todos. E a palavra é sua, Beatriz. Então, gente, também agradeço a vocês, palestrantes e os participantes. Foi muito enriquecedor esse tempo. E feliz Dia dos Psicólogos, né, a semana. E acredito que seja isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. A fala foi muito inspiradora, apaixonante. Quem fala? Falando. Jéssica. Isso. Então, eu só tenho só a agradecer esse encontro, que foi transformador. Obrigada. Obrigado a você. E, novamente, obrigado ao CRP, né, por nos proporcionar esse momento. Obrigado a todos, pessoal. Sucesso para todos. Obrigadão, Rony. Eu coloco à disposição, viu? Quem quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para poder trazer mais gente para a nossa área. Então, eu estou aqui, o que precisarem. Muito obrigada, gente, por tudo. Acho que a gente está entrando na área, principalmente eu, há 2 anos atrás, só que entrei, né? Laura, obrigada por isso.
Obrigado pela oportunidade de conhecer cada um aqui e olha os frutos que a gente está colhendo. Então, a gente está aqui plantando mais algumas outras sementinhas para colher mais frutos daqui para frente nessa área hospitalar, que agora com a pandemia só tem a crescer. Verdade. Obrigado, gente. Obrigado. Até mais. Obrigada. Obrigada.